Olá, pessoal, mais uma vez aqui, numa quinta-feira, às 9 da manhã, com a Melissa aqui presente. Como sempre, né, trazendo um tema, e nós tivemos aí a ideia, né, da Melissa, inclusive, lá no início, de fazer aí uma minissérie, né, vamos colocar assim, trazendo alguns temas. E hoje o nosso tema é autoiluminação, fechando, né, esta fase dessa minissérie, que é sobre iluminação interior. Passamos aí por vários momentos já, né? O autoconhecimento, o autodescobrimento, a autotransformação e agora a autoiluminação, né? Para trazer esse fechamento. Para quem não me conhece ainda, eu sou Tom Silva, sou psicoterapeuta, né? Terapeuta. Temos aqui o nosso conceito quântico consciencial, esse conceito que foi idealizado, criado, né? Por mim, pela Melissa, também uma grande protagonista de tudo isso. E para desmistificar quântica e espiritualidade e também quebrar paradigmas, né, quanto às nossas crenças limitantes, enfim, tudo que fazemos aqui, e trazer a nossa experiência. Não pretendemos esgotar nenhum dos assuntos, mas trazer sempre a nossa experiência e contar com a colaboração de vocês para que nós construímos cada dia mais, né, essa nossa busca, essa nossa determinação pela nossa própria evolução consciencial e trazer para vocês aí temas interessantes e nos empoderarmos, né, a todos nós, cada dia mais, para que conseguimos aí trazer as possibilidades, né, dentro das infinitas possibilidades, as probabilidades aí de acerto, né, em tudo que fazemos. Muito bem, a Melissa teve um probleminha, mas ela já deve estar voltando. Vamos lembrar que autoiluminação, né, lembrando que nós estamos trabalhando, né, sempre com a questão do psique, né, nós aqui na manifestação e também na questão da espiritualidade, na quântica, na essência, nós trazemos em relação aí ao equilíbrio, né? Sempre na busca do equilíbrio. E, bom, a Melissa voltou aí. Então, nós passamos sempre na questão do equilíbrio, né? Na busca do equilíbrio constante, da qual nós trazemos tanto para nós, né? Quanto para quem nós assistimos aqui, né? Os nossos assistidos, as pessoas que vêm nos procurar para terapias, para os nossos cursos, enfim, lembrando que nós somos orientadores aí dos cursos da Morphos, temos também o nosso curso aqui do Conceito Quântico Consciencial, e também, né, realizamos tratamentos, consultas, enfim, avaliações, para determinar ali as causas, né, essas manifestações que às vezes temos, que é muito dolorosa, né. Ontem, por exemplo, na nossa live, à noite, nós falamos de ansiedade, trouxemos ali um grande acervo ali de sintomas e também de cuidados, né, que devemos ter. Trocamos ali mensagens, né, com o pessoal ali nos comentários, foi muito bacana ontem a nossa live. Quem puder assistir, entra lá, nosso canal, né, assiste lá, que assim, tem bastante informação para nós. E, fechando aqui a nossa introdução, trazer hoje para você, então, autoiluminação. Melissa, fica à vontade aí. Excelente dia a todos, mais uma quinta-feira aqui todos juntos. Eu sou Melissa Maria, terapeuta consciencial. E sim, é isso mesmo, Tom. Hoje nós vamos trabalhar a autoiluminação. E o que seria a autoiluminação? Por que nós buscamos a iluminação? Para que isso tudo? Bom, se nós formos exemplificar, nós podemos imaginar que qual é a importância da iluminação? Para que nós possamos perceber, visualizar todos os detalhes, para que nós possamos fazer as melhores escolhas, para saber que caminho que nós vamos tomar. Então, se eu estou dentro de casa, a casa está escura, provavelmente eu vou
caminhar dentro de casa, mas vou sair batendo em todos os lugares, né? Pode causando problemas, desculpem, causando problemas, quebrando as coisas, se machucando. Eu vou chegar onde eu tenho que chegar, vou, mas vai ser difícil, né? Vai ser doloroso e talvez eu chegue aonde eu tenho que chegar, mas sem cumprir o que eu precisava cumprir. Então, a importância da iluminação é realmente trazer a consciência, né? Iluminar para facilitar o dia a dia, para fazer com que nós possamos caminhar de uma maneira muito mais segura, de uma maneira muito mais proveitosa, de uma maneira muito mais agradável. E por que esse trabalho todo, né, de autoconhecimento, autodescobrimento e autotransformação? Porque a partir do momento que eu consigo visualizar o que está acontecendo diante da situação de que está iluminada, né? A partir do momento que eu consigo visualizar o que está acontecendo, eu consigo me perceber dentro daquela situação. E aí tá a questão do autoconhecimento, autodescobrimento e percebo qual a necessidade de transformação. Então, quando nós falamos de trabalhar esses 4 itens, apesar de ter sido numa ordem aqui apresentado, eles acontecem simultaneamente. Um depende do outro também. Então, é importante a gente se atentar a essa situação e entender por que nós buscamos a iluminação. A iluminação não é só ficar lá zen, né, o tempo inteiro, fazendo um mantra e só meditando. Não. A iluminação é quando nós conseguimos visualizar, né, ter clareza das situações que acontecem conosco no dia a dia e encontrarmos a melhor escolha para solucionarmos ou para passar por essas situações. Lembrem-se que o que nós temos que dar mais ênfase não é para o problema que está à nossa frente, mas sim como nós encaramos cada um desses problemas. Não é isso, Tom? Com certeza, Melissa. Eu tenho sobre tudo que nós falamos, né, até agora, porque hoje é o nosso fechamento, né, para a gente fechar esses temas que nós falamos, e isso é que traz a autoiluminação, né, fechar aí o autoconhecimento, o autodescobrimento, a autotransformação, né, que nós já vimos. Então, unindo esses três pontos, né, que nós vamos chegar, então, na autoiluminação. E a gente sabe que o homem, né, como um todo, né, atinge aí um alto nível de evolução quando consegue unir o conhecimento com o sentimento, né? Então, quando você une essas duas coisas, você abre, né, cada vez mais para a expansão, porque você está ali trabalhando com a sua intuição, aquela informação que chega, né, como a gente já falou, e ela chega mais lapidada, né, porque você já tem ali aquela vivência, e nós utilizamos, então, de uma métrica, né, que nós chamamos de sabedoria, né? O que seria essa métrica, sabedoria, né, no nosso ver, é quando você une, então, ali o saber fazer e o fazer, né? Nós falamos da habitualidade aqui muito, e nesse estágio que nós estamos agora, nós estamos nesse estágio de colocar em prática, né, tudo que nós falamos aqui até agora, para que nós possamos aí desenvolver, né, realizar esse autodescobrimento mesmo, colocar para fora, canalizar essas energias de nós conosco mesmo, né, que é o lembra que nós falamos sempre auto, né? Autoconhecimento, descobrimento, autotransformação, né? Autoiluminação, porque realmente é dentro de nós, né, que nós vamos canalizar essas energias para que a gente possa estar auxiliando tanto a nós mesmos, né, a nível consciencial, multidimensional, e também, por que não, né, quem está à nossa volta, né, quem está à nossa volta, e ainda trazer o ponto do nosso amadurecimento quanto a passar isso, inclusive, para outros terapeutas, né? Passe para o seu colega, né? Isso tudo que nós estamos falando, traga ele, fala para assistir esses momentos que nós estamos passando aqui,
porque são transformadores, foi transformador para mim, para a Melissa, para muitos outros, e nós estamos trazendo esses temas justamente porque faz sentido para nós, né? E quando faz sentido para nós então, porque nós experienciamos aquilo ali. E começa a consolidar, né, esse bem em nós mesmos, é que nós conseguimos, então, transformar isso na nossa habitualidade do dia a dia, né? E essa habitualidade que torna a gente cada vez mais próximo, né, desta iluminação interior, até porque 100% de iluminação interior podem ter certeza que é um pouco difícil para nós, né, terráqueos aqui, nós temos essa compreensão, mas quanto mais próximo tivermos disso, né, dessa ascensão consciencial, né, porque nós estamos aqui num despertar, né? O despertar é diferente de ascensão, né? Esse despertar é a nossa evolução no dia a dia. Agora, a ascensão seria o ponto máximo, né, da evolução ali, que é a ascensão consciencial, neste ponto que nós estamos falando, trazendo aqui. Então, é bem interessante isso. Então, esse exercício nas nossas próprias faculdades, né, de trazer tudo isso, é que nos reveste, né, de critérios e, às vezes, muitos cuidados também que devemos ter, né, na hora de se expressar, até muitas vezes, mas que, quando nós estamos nesse sentido e colocamos isso como objetivo, como prioridade para nós mesmos como prioridade, com certeza nós vamos aí superar, né, essas deficiências que nós temos para colocar isso em prática, como muitos colocaram aqui para nós, aqui nos comentários durante as nossas lives, durante essa minissérie, né, que a Melissa intitulou, e nós trouxemos ali, então, sempre, né, em todas elas, que a gente vai transformando e vai tendo a habitualidade, e essa habitualidade vai nos levar à prática. É igual andar de bicicleta, né? Acho que a Melissa citou outro dia, né? Andar de bicicleta você não esquece mais, né? Então é isso, porque, olha só, como nós estamos falando de ponto, né, de equilíbrio, enfim, andar de bicicleta você não esquece mais, porque para andar de bicicleta precisa de estar equilibrado, né? Precisa de equilíbrio. Então é bem interessante isso, né? Tá? Quando a gente começa a vivenciar tudo isso na nossa própria realidade, com certeza nós vamos colocar, né, e também vibrar isso, né? Então, olha só, vibrar já entra na quântica, na espiritualidade, nessa conexão que nós temos, né, na essência, e aí torna-se, então, como se fosse uma penetração real que nós temos ali, de nós conosco mesmo, dentro de todas essas frequências, né, que nós temos em relação a estar sempre empoderados, podemos falar assim, né, dentro das infinitas possibilidades, trazer ali, quando nós fazemos isso, tudo que nós estamos falando, nós aumentamos as nossas probabilidades, né, de sucesso conosco mesmo e participar cada vez mais ali do progresso, né? E quando você faz isso, não é só para você. Quando você faz isso, você está fazendo para o seu próximo, você está fazendo para o seu campo energético, né? Ontem até citamos lá na nossa live, né, sobre ansiedade, que às vezes você está num mal-estar tão grande, né, tão baixo, que até a sua plantinha murcha, né? Alguém colocou lá e eu falei. Então, olha só, você envolve... O que tem a ver, né, a energia do ser humano com a energia de uma planta? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O seu animal de estimação, ele não fica bem. Enfim, então é o campo, o seu campo. Não pensa que você é o bambambam, que você é o único, que você é o, né, tá ali e que é só de você que você está fazendo. Não, quando você faz para você está fazendo para a humanidade, você está fazendo para o universo, você está fazendo para todos. E assim todos também estão fazendo para você. Então você também recebe essas energias de outros, né? Então, o que você faz quando você recebe energias não muito boas, né? Vamos colocar assim, o que você faz com isso? Você foge, está correndo, né? Ou você vibra, né? Ou você vibra positivamente, né? Tá? Tom, e para que a gente consiga fazer a escolha, ou até mesmo definir o que nós vamos utilizar como recurso, né? Para resolver qualquer situação, para mudar essa situação, vai depender da autoiluminação, né? Eu preciso ter clareza do que está acontecendo.
eu preciso me permitir analisar, eu preciso me permitir ter contato com as minhas fraquezas. Porque lembra que quando nós falamos lá de autodescobrimento, nós falamos sobre isso, falamos sobre as sombras também, né? Então, quando a gente busca a autoiluminação, e qual é a importância disso? Eu preciso entender e imaginar que toda solução do problema, ela é necessária que nós mesmos encontremos essa solução. Por quê? Porque esses problemas foram causados por nós mesmos. Eu preciso entender que, mesmo que inconsciente, sou eu quem causou os problemas com os quais eu estou convivendo hoje. Tudo bem, não tem problema. Assim, eu não posso me culpar, né, por conta disso. Eu preciso me responsabilizar. Lembrando que somos corresponsáveis por todas as coisas que acontecem. Então, a importância da autoiluminação é exatamente essa, eu conseguir ver com clareza. Por que eu preciso do autoconhecimento? Porque, assim como o Tom falou, todas essas coisas envolvem as emoções. E se nós tivermos a clareza, se o caminho estiver iluminado, no qual eu vou perceber qual é a emoção com que eu estou tendo que lidar agora. Como que o meu corpo costuma reagir com essa emoção? Se eu tenho essa percepção, é facinho, ou é mais rápido eu fazer a transformação, né? Ou eu, como muitas pessoas falam, mudar de frequência emocional. Porque eu tive consciência, eu iluminei aquela situação. Então, a autoiluminação, ela é importante por essas questões. E pensando que se tudo isso envolve as emoções, lembra que nós comentamos como é importante eu desenvolver desde a educação infantil a inteligência emocional, eu conhecer, entender as minhas emoções, saber o que elas causam e como eu faço para lidar com cada uma delas. Eu aceitar que todas essas emoções, sejam elas as que nós consideramos positivas ou as que nós consideramos negativas, todas são necessárias e importantes, todas. Nesse sentido, eu preciso, então, ter consciência de que, ter a compreensão de que a solução dos problemas, elas partem de nós, porque, querendo ou não, nós fomos os protagonistas da situação que nós estamos enfrentando. E, mais uma vez, a grande importância de eu perceber que fugiu a palavra. Melissa, enquanto você acha a palavra aí, queria trazer que a gente sempre usa Cristo, né, como exemplo, né, de toda essa expansão consciencial. E quando a gente fala ali de tudo que nós estamos falando, né, nós não podemos deixar de pontuar essa questão do amor incondicional, né? É muito interessante isso, porque lá no Evangelho, né, traz a entender para nós de que o conhecimento, porque Cristo vem ali passando conhecimento, né? Vocês percebem que as parábolas vêm passando conhecimento, né, ali. E o conhecimento, né, pela identidade, a identificação de muitos, é o fermento da alma, né? É o fermento do espírito, é o fermento da nossa condição aqui, porque nos faz crescer, né, como seres não só racionais, né, mas também como seres em busca de um entendimento, do autoconhecimento, né, cada vez mais profundo. E por que não, né? A gente vai buscando essa compreensão, e todas as vezes que a gente compreende, né, torna-se para nós uma cultura essa compreensão, né? Essa habitualidade é uma cultura, né, que se torna dali para frente. E então a gente começa a ponderar melhor, a refletir sobre as coisas, né? A questionar, porque questionar também faz parte, né?
se a gente não tivesse questionado lá atrás, né? Por exemplo, eu já trouxe aqui até em algumas lives, né? O que eu quando eu era menor, né? Eu era católico e tal, né? Questionava o padre ali, né? Não sei se o Noel tá por aí, né? Que o Noel sabe disso também. Que a gente falava, que eu falava, ô padre, né? Lá atrás, um amigo, né? E eu perguntava para ele, por que o céu e o inferno, né? O que quer dizer isso, né? O que é esse negócio de pecado? Se eu pecar, eu vou para o inferno, né? O que é isso, né? Então, se a gente não tivesse questionado tudo isso, né? Nós não chegaríamos, talvez, né, numa compreensão que ainda não é o suficiente, a gente sabe, mas a gente não chegaria nem onde nós estamos hoje, né? Até agora, e está ali passando aí tudo isso, né? Para todo mundo, né? E também uma outra condição ali, né, dessa questão desses comportamentos que nós temos que ter, né, a caridade, né, ali quando você se torna conhecedor, né, ou você é um auto-iluminado ali, vamos colocar, se coloca na auto-iluminação, você faz uma caridade, e não é essa caridade que a gente está falando de dar as coisas, de dar, né, que também faz parte, haja vista, né, olha aí, né, o nosso sul do país, o Rio Grande do Sul, nós trouxemos ontem na live, vamos falar daqui a pouco um pouquinho também o que nós estamos fazendo, né, em relação a isso, os moduladores, enfim, tudo mais, né, nós, terapeutas, nosso conceito quântico consciencial aqui está participando, viu, Melissa? Né, nós estamos fazendo aí nossas morfos, enfim, trabalhando, né, todos os dias aí, para que, emanando ali, né, mas, falando da caridade um pouquinho, né, esse brilho que nos traz, né, esse brilho interior, né, que nos traz, olha só, brilho interior, iluminação interior, né, isso nos traz ali uma satisfação muito grande, você tem que estar satisfeito, né, e se torna um hábito também a caridade, porque você já viu aquela frase, dar a alguém no olhar a quem, né, isso transforma, né, muito isso daí. Então, a autoiluminação, esses dois pontos muito interessantes, né, que é o fermento da alma, né, que eu coloquei, que eu vi lá, e também essa questão da caridade, que é muito importante. Isso nada mais é do que, né, amar ao próximo como a si mesmo, né? E então é bem interessante a gente trazer isso, porque faz parte. Nós sempre falamos de Cristo, né? Porque Cristo é o nosso avatar, vamos dizer assim, mais conhecido aqui no Ocidente, né? Mas olha que tem tantos e tantos outros, né? Inclusive brasileiros, né? Nós já até falamos de alguns aqui, né? Como o próprio Chico Xavier, por exemplo, né? Na presença ali do Espírito, segundo ele, Emmanuel, né? Enfim, quando a gente começa a compreender tudo isso aí, a gente ilumina, né? Ilumina aí a nossa estrada, Traz clareza, né, Tom? Ilumina a estrada de alguém, nós estaremos iluminados a nós mesmos, o nosso ambiente, nós não vamos pensar em fracassos, não vamos pensar em julgamentos, não vamos, né, nós vamos começar a trabalhar melhor nessa construção, né, ali de prioridades, né, e de caminho, e aí a gente melhora em tudo que nós estamos fazendo, né? Seja em qualquer área da sua vida, né? Então, nós estamos falando de qualquer área mesmo, todas as áreas, né? Tá? Enfim, Melissa, continua aí. Vamos ao nosso bom dia? Vamos aqui, nossa. Tá vendo? A gente vai empolgando, né? Temos aqui, Melissa, hoje a Tânia. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos, seres iluminados. Bom dia. Tânia, façam das suas palavras as nossas, tá? Seres iluminados, né? Autoiluminação, tudo a ver, né, Melissa? Tudo a ver. Nós temos aqui a Márcia Bento. Bom dia, queridos. Que este seja o melhor dia da nossa vida. Gratidão por vossa presença. Gente, que cada dia seja o melhor, né? Ou seja, como que é, Tom? Que hoje seja melhor do que ontem e pior do que amanhã. O que significa que amanhã será sempre melhor do que o dia anterior. Melissa. Portanto, o que a Márcia colocou aí é perfeito, né?
Melissa, não sei se você lembra quando eu comecei a pôr essa frase lá nos meus Bom Dia, mas muitos anos atrás, né? A gente colocou nos nossos status, porque veio essa frase, sei lá, a gente formulou aqui, né? E algumas pessoas continuaram. Por que essa palavra pior, né? Por que você colocou lá pior? Parece uma coisa ruim. Não, não é uma coisa ruim. É que hoje tem que ser pior do que amanhã mesmo, porque amanhã tem que ser melhor do que hoje. É bem isso, né? Mas é interessante, né, a gente trazer isso. E é interessante você colocar isso, Tom, porque isso mostra pra gente, depende como você está interpretando aquilo que está à sua frente. Então, quer dizer, bateu a palavra pior, que hoje seja pior do que amanhã, as pessoas já vão direto no negativo, no automático. A gente precisa dar tempo para analisar as situações. A gente não precisa ser imediatista. Ser imediatista sempre vai trazer, vai deixar de atender as necessidades daquele momento ou daquela situação. Por quê? Porque a gente não vai ver nós não vamos ver os detalhes, nós vamos ver só de um ponto de vista. E lembre-se que tudo interage o tempo todo, então eu preciso olhar de vários pontos de vista. Então, antes de eu bater de frente com aquilo que me chocou, que foi, nesse caso, a palavra pior, peraí, por que ela está aí? Para que ela está aí? Vamos interpretar, vamos colocar luz, né? Vamos levar essa frase à luz, vamos iluminar isso tudo. Faz sentido? Por que é importante isso? Porque quando a gente vai vivendo no imediatismo, no automático, essas coisas passam em branco. Só que parece que passou em branco, na verdade, nada passa em branco, até porque branco eu posso considerar uma cor também, ela é uma frequência. Ela vai causar um efeito. E pode ser que lá na frente, isso que você achou que tinha passado sem efeito nenhum, lá na frente ela vai causar, ela vai aparecer o efeito dela, né? E pode estar mais, como que a gente diz, mais potencializado, porque ele não foi tratado no momento correto. Então, pensem nisso, né? Nós temos todo o tempo, não precisamos ser imediatistas. Muito obrigada pela contribuição, Márcia. Melissa, aproveitando aí o gancho, essa nossa condição, né, mecanicista aí da qual você trouxe, né, imediatista, mecanicista, nos leva a tirar muita coisa de contexto, ou não entender o contexto, né, que nem você trouxe. A maioria das vezes. E tira do contexto, né, porque, olha só, né, a pessoa ali, algumas pessoas, sei lá, durante, sei lá, a gente estava ali com 500 pessoas que eu mandei o bom dia, 2, 3 pessoas questionaram ali, por exemplo, ele falou que é pior, ou seja, olha só, né, tirou do contexto, né. Então, nós devemos compreender, né, trazer isso que a Melissa falou, compreender isso tudo, para que a gente possa estar, então, trazendo de forma do contexto todo, né? E compreender aquilo que está sendo dito para a gente poder, inclusive, multiplicar isso, né? Nós vimos aí muitas informações aí estão acontecendo, por exemplo, nessas questões lá do Rio Grande do Sul, que estão sendo distorcidas, e por questões até políticas, ideológicas, enfim, as pessoas estão tomando rumos aí complicados, estão deixando a verdade de lado, né, ali, e aí até agora os meios de comunicação aí oficiais, né, vamos dizer assim, disputando um com o outro, já chegou nos meios oficiais, né, ali essa disputa de informação, enfim, porque isso, porque aquilo. Então, para a gente ver, né, por quê? Porque saiu do contexto. Quando a gente consegue compreender a origem, onde que está a informação, o que ela está querendo dizer, a gente tenta Qual é a essência disso tudo, né? Fica tudo mais fácil, né? Vamos Quando trazer a aqui, gente Melissa. consegue levantar qual é a essência da situação, a gente não perde tempo, a gente não desvia o foco, e aí as coisas acontecem, se solucionam com mais praticidade. Agora, toda vez que a gente desvia o foco, a gente vai dar um caminho bem maior, né? Nós vamos por um caminho bem mais comprido. Vamos trazer aqui, Amanda, gratidão. Bom Olha, dia, casal Quantiums. Bom dia, Amanda, gratidão. Gratidão, Amanda, pelo carinho, sempre estar conosco aqui. O Renê, bom dia, Renê. Já falei bom dia para ele pessoalmente agora há pouco, ele está falando bom dia para nós todos aqui, gratidão.
Nádia, bom dia, Nádia, gratidão Bom a dia, você. Nádia. A própria Melissa colocou mais cedo aqui, né? Para Excelente todos. dia para todos nós. Aqui, Cleusa Polo. Cleusa, gratidão a você por estar conosco. Faz tempo que a gente não se fala, né, Cleusa? Mas muita gratidão em ter você aqui. Bom dia. Beatriz, né? Beatriz. Mais Bom uma vez, dia, diretamente da Bahia. querida. Bom dia. Ela falou para a gente ir lá logo, viu, Melissa? Lá na Pois casa é, dela. talvez em junho, quem sabe em junho nós estejamos aí. Pois é. Menos de um mês. Olha o que você Talvez, está falando, hein? Quem sabe? Você está me encorajando. Marisete, bom dia para todos. Gratidão ao casal. Olá, bom dia para todos. Ai, perdão, Este gratidão momento ao casal. grandioso. É verdade. Bom dia, Marisete. A Tânia A também Tânia. aqui conosco, né? Bom dia, tenham um ótimo dia. A Eleni, bom dia, Eleni. Bom Algum dia. tempo que eu não falo com a Eleni, não vi ela por aqui. Gratidão, Eleni, por estar conosco. Temos aqui a Neide Oliveira. Bom dia para todos e gratidão. Noel, ele está por aí sim. Eu citei o nome dele agora há pouco, né, Melissa? Uhum. Bom dia, Tom, Melissa e todos. Bom dia para nós. Bom dia. Temos mais aqui, Tom? Tom? Nosso bom dia também, fantástico a todos, né? Gratidão. A Marisete nos lembrando lá no final, olha só. A Marisete está lembrando aqui dos likes. Gente, os likes são importantes para que o YouTube disponibilize esses temas para mais pessoas, né? Então, quanto mais likes tiver, mais pessoas vão ver e vão receber essas informações. É assim que a gente contribui, né? Com esse despertar para a realidade, para essa abertura de consciência que a humanidade está precisando vivenciar nesse momento, né? Com tantas coisas acontecendo, e quanto mais nós conseguimos disseminar, né, multiplicar essas informações, lembrando que essas informações não são informações que determinam a verdade, elas simplesmente fomentam a reflexão. Nós precisamos refletir e passar a viver uma vida mais consciente, sair do automático, sair do automatismo. Porque eu até costumo dizer que a gente não está vivendo, né? Nós estamos sobrevivendo. Porque a gente resolve o problema de agora, se preocupa com o de amanhã, mas não vive o presente, né? A gente lamenta o passado, se preocupa com o futuro e não vive o presente. E isso está nos trazendo muitos desequilíbrios mentais, emocionais, físicos, inclusive espirituais, porque nós não estamos dando atenção, não estamos iluminando a nossa essência, não é verdade, Tom? Melissa, ontem eu estive na live lá falando sobre ansiedade e eu trouxe isso aí com muita leveza, vamos dizer assim, pelo menos para mim. Eu percebi que o público ali estava bem leve quanto ao que nós estávamos falando ontem, nessa questão aí da origem, né? A origem dessas questões, a causa, né? Ela é sempre espiritual na essência, quântica, né? É multidimensional. Então, tudo que nós sentimos, né? É na manifestação, né? Então, nós sentimos dores, nós sentimos angústia, nós sentimos medo, nós sentimos a ansiedade, as doenças, enfim, está tudo no campo de manifestação, né? Que não é a origem, né? São efeitos, são conflitos, né? E nós, então, dentro das nossas programações aqui, dentro de tudo que falamos e também dentro dos nossos tratamentos, né? Nós buscamos exatamente isso, as causas onde elas estão, multidimensional, espiritual, para poder tratar, né, aqueles pontos ali. Então, quem, né, tiver alguém aí também que está passando, né, por algum momento, pode aí estar procurando a mim ou a Melissa, está aí na descrição da nossa própria live aqui, na descrição aí, os nossos contatos, né, mas nós temos aí os nossos contatos livres aí, vocês já nos conhecem, né, então estão livres aí, inclusive no nosso grupo, pode estar chamando lá, que nós
vamos atendê-los. E também, considerado os likes aí que a Marisete falou, vamos lembrar de quem não é inscrito no canal, se inscrever também, né? Ativar o sininho para ser lembrado, porque isso também fortalece o canal e fortalece para que mais pessoas, né, tenham acesso a essas informações. Aqui a Eleni falou, né? Verdade, amados, hoje estou presente. Que seja um retorno muito gratificante para você, viu, Eleni? E que daqui para frente a gente esteja sempre juntos, né? Hoje, então, né, Melissa, o nosso tema, continuando aqui, iluminação interior, autoiluminação. E vamos lembrar, né, Melissa, de responder a perguntinha, né? Qual que é a pergunta mesmo? Até onde você se conhece? Isso, esqueci de te falar no começo. Então, até onde você... E por que a gente precisa responder essa pergunta, né? Para a gente encontrar o nosso e atingir o nosso padrão de vida saudável. Isso, exatamente. Muito bem. Quando a gente se coloca em fazer o bem, né, que é o nosso intuito, que eu falei aí, seja da caridade, seja colocar o seu conhecimento, né? Porque uma vez que você tem o autoconhecimento dentro desses parâmetros que nós estamos falando aqui, dificilmente você vai desviar para fazer o mal, né? Você vai fazer o bem, porque não cabe mais, não faz mais sentido, né? Na nossa vida, tá ali, né? Fazendo coisas que vai contra, né? Aos nossos princípios, não é isso? Então, não tem mais ressonância com essas atitudes. Isso. Então, a gente acredita, né? A gente participa, acredita e quer, né? Eu tenho lá aquela questão do nosso tratamento, amigos, que eu sempre falo isso, né? Participar, acreditar e querer, né? Isso serve aqui no nosso contexto, até porque o contrário disso dificulta, né? A nossa própria iluminação interior. E é como se fosse... Quando você passa, por exemplo... Outro dia eu vi uma comparação tão interessante quanto a isso, para durar bastante, né, aquilo ali. Lembrei, do desodorante e o perfume, né? Quando você passa um desodorante, por exemplo, né, ele rapidinho, né? Tem uns aí que vai até 48 horas, mas quando você passa um perfume, o que acontece? Fica bastante tempo. Ele fica muito tempo, né? E você vai fazendo a manutenção, né, ali do perfume, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, ela é a passos longos, né? Não precisa ser todos os dias. Agora, enquanto é o desodorante, você vai ter que todo dia, né? Tá mexendo com aquilo. Até né? mais de uma vez por dia. Isso. Né? Então, isso também existe, né? Nessa questão, fazendo essa analogia da questão dos nossos sentimentos, da nossa iluminação, da nossa ascensão, da nossa evolução, né? Porque nós somos seres multidimensionais, manifestados aqui para a nossa própria evolução, e isso depende de nós convivermos, né? E melhorarmos isso a cada dia. Né? A gente não pode, Tom, deixar de dar importância para o fato de que nós agimos por hábitos, né? Que o nosso automatismo, que também é necessário em alguns momentos, ele funciona por hábitos. Então, quer dizer, se eu tenho o hábito de um padrão emocional, agora eu saio desse padrão e melhoro. Só que a possibilidade de eu voltar no padrão anterior é grande, porque é uma questão de hábito. Então, por isso que a gente já colocou aqui, né? A tristeza, ela é importante, é um momento importante que a gente tem que respeitar, a gente tem que se permitir, mas percebeu, analisou, respeitou aquela situação, né? Se conscientizou daquilo e beleza, deixa fluir. Porque se eu ficar ali cozinhando aquilo, cozinhando, depois para sair daquela situação, fica bem mais difícil por conta da habitualidade. Acho que tem tudo a ver com o que você está colocando aí, Tom. Uma vez que nós buscamos, né, aí
é que a gente repete, que nem você falou outro dia, a gente repete A mesma outras coisa. palavras, as coisas, justamente para que nós temos o entendimento que ele não é esgotado aqui. A verdade não é absoluta. E cada dia que nós renovamos e falamos sobre esses assuntos, nós vamos também nos fortalecendo e tendo um melhor entendimento, uma melhor compreensão de tudo isso e um melhor envolvimento e vai nos transformando, inclusive, né? Então, mesmo que vire hábito isso que nós estamos falando aqui agora, daqui a pouquinho vem uma coisinha a mais que você vai somar com aquilo, né? Nós sempre falamos disso, né? Outro dia perguntaram para mim, então, mas você falou que foi kardecista, né? E foi aí 25 anos quase aí, ou mais até, no centro e tal. Por que você não vai mais? Você deixou de ser? Não, eu não deixei de ser, não é isso. Eu nasci numa família católica, falando de religião, né? Depois eu fui estudar todas as religiões, fiz teologia, né, Melissa, aí a gente já estava, né, casado quando eu fiz, estudei religiões, enfim, fizemos pós-graduação em religião e tudo mais, nos aprimorando nesses assuntos, mas olha só, aí eu, né, fui para o kardecismo ali e tudo mais, só que tem um detalhe, tudo valeu na nossa experiência e está somando até hoje conosco. Isso que eu falei agora há pouco, por exemplo, está muito ligado com a questão da espiritualidade pura ali do kardecismo, por exemplo, que nos traz coisas boas, né? A questão evangélica, né, também traz coisas, nós usamos tudo que é de melhor ali, né? Porque nós passamos por isso, aprendemos, compreendemos e filtramos, né, aquilo que é de bom para nós e estamos trazendo a cada dia. Olha só, um negócio bem pontual, né? Religião, e nós não somos religiosos. Nós não estamos falando aqui de doutrina, de dogma, de nada. Nós estamos falando de autorresponsabilidade, de comportamento, de conscientização dos fatos, da realidade, o que de fato está acontecendo com cada um de nós e que atitude nós vamos tomar para sofrermos o menos possível, fazermos as melhores escolhas, mantermos o equilíbrio ou nos reequilibrarmos para ter um padrão de vida saudável. Isso mesmo. E se você pode colocar no chat aí, pode questionar, pode perguntar, né, Melissa? Pode criticar, para a gente poder chegar num contexto, né, de sabedoria, né? Eu sempre falo, né, Melissa? Você lembra que eu sempre falo isso sobre a questão da sabedoria, né? Nós aprendemos, inclusive nós passamos por nossos alunos, né, Melissa? Independente aí de terapias, desde lá de trás, eu fui sempre de RH também, já passava isso que trouxe, né, esse despertar quanto a essa frase, né? Eu, quando fazia lá cursos lá no departamento pessoal, enfim, de RH lá atrás, mas muitos anos atrás, até antes de conhecer a Melissa, né? Já estamos há 18 anos casados, fizemos nossa maioridade, né? E vamos fazer 19 anos esse ano aí. Tem aquela sigla, né? O chá, né? A gente sempre fala, né? Que o C é de conhecimento, o H de habilidade e o A de ações, né? De agir, action, né? De atitudes, né? Então, quando você soma ali, você tem conhecimento, você tem habilidade, você tem ação, nada mais é do que, trazendo aqui para o nosso palavreado mais normal, é saber alguma coisa, saber fazer alguma coisa e fazer aquela coisa. Quando falta um desses critérios, não é o que nós chamamos de sabedoria, né? Mais uma vez, trazendo Cristo, né? Sábio, como era, pode ver que ele sabia como fazer e fazia, né? Então, é isso que fazia, não, faz, né? Eu sempre falo que Cristo faz, né? Tá? Porque a consciência crística está presente, está aí, existe, e nós nos baseamos, né, em muitas dessas questões, né, da consciência crística de Cristo, né, do que ele trouxe para nós ali, a Boa Nova, para podermos estar falando muitas coisas aqui, né? Então, é bem interessante a gente trazer isso, porque acaba sendo... eu não gosto muito de colocar uma regra, né, nas coisas, mas não deixa de ser assim um exercício sistêmico, né? Uma metodologia que a gente vai nos imbuindo ali, né, nos colocando, para que a gente, inclusive, até às vezes sem pressa, né? Não precisa ter pressa, como a Melissa trouxe, né? Para que esse imediatismo, né? Mas a gente contribui para o equilíbrio, né? Das manifestações, tanto nossas, né?
quanto de quem nos procura, quanto de quem nos assiste, quem nos acompanha. Então, isso é muito interessante e que você também faça isso, né? Se ainda não faz, que você também tenha essa condição e faça, porque nós temos nossos pontos fracos também, né? Com certeza. Nós também somos sazonais, mas o que nós fazemos, é o que nós falamos, o que nós fazemos quando a gente dá uma desequilibrada, né? O que nós fazemos? Será que você deixa persistir isso, né? Então é isso que nós trazemos aqui. Opa, o que eu estou fazendo? Calma, respira, né? Ontem mesmo falei da respiração, viu, Melissa? A ansiedade, por exemplo, a respiração é uma ferramenta fundamental para essa questão, tanto da ansiedade quanto da depressão, mas a ansiedade é primordial, né? Você respirar, que você vai ter o tempo da oxigenação, e nesse momento você está se colocando ali, né? Se auto-reabastecendo, vamos dizer assim, para poder se colocar, então, e aí você tem um contexto, né? Muitas vezes você analisa o contexto na respiração, né? Só na respiração, exatamente. Você não Por vai isso que falar... tem aquela situação, né? Peraí, deixa eu contar até 10. O contar até 10 não é só os números, né? É exatamente o tempo de você respirar e dar continuidade à situação. Isso que você colocou, Tom, é importante até para a gente poder fazer uma recapitulação, né? Então, olha só, com relação a todos esses 4 temas que nós trabalhamos, né? E a autoiluminação. O que eu preciso entender para conseguir, né? Deixar isso tudo muito claro no meu caminho, no meu dia a dia. Primeiro, o problema é meu e fui eu quem proporcionou a existência dele. Uma outra situação, eu posso ver o problema de outra forma, né? Desde que eu saia da minha posição egóica, né? Do meu ego ou do meu orgulho e me situo, coloco para ver de um outro ponto de vista. Então, olha só, o autoconhecimento, o autodescobrimento. Nós temos também que lembrar que o problema ele é solucionável e está ao meu alcance. Porque se é uma coisa muito interessante, se não tem solução, não é problema. O que é, Tom? É fato. Qual a diferença de problema e fato? Todo problema tem solução. O que é fato é o que é e ponto final. E se é e ponto final, como é que eu vou viver da melhor maneira possível com aquela realidade, com aquele fato, com aquela situação que não se transforma? Então, eu preciso identificar, porque todo problema ele tem uma saída. E está à nossa mão, né? É nossa responsabilidade encontrar ou escolher como nós vamos sair daquele problema. E nós podemos sair daquele problema simplesmente levantando a perna e passando por cima, ou desviando do problema, fazendo um caminho um pouquinho mais comprido, ou simplesmente parando em frente dele e achando que ele é o maior problema do mundo. Como que nós vamos encarar este problema, né? Eu devo então conhecê-lo bem. Eu preciso conhecer o problema, não adianta eu fugir dele. Não adianta eu colocar embaixo do tapete. Ou seja, vocês percebem como nós estamos recapitulando tudo que foi conversado, né? Tudo que nós discutimos nos capítulos anteriores. Então, eu preciso conhecer bem o problema e enfrentá-lo. E quando eu vou buscar essa solução, eu preciso agir sem ferir as outras pessoas. Porque lembra, quando eu faço uma transformação, mais de 5 pessoas, pelo menos 5 se transformam, pelo menos 5 que estão à nossa volta se transformam. Agora imagine, isso quando eu me transformo, quando eu mudo o meu comportamento. Agora, cada ação minha, quantas pessoas são atingidas beneficamente ou maleficamente pela minha ação? Então, eu preciso procurar uma solução, né? Eu preciso procurar agir sem sem ferir nenhuma pessoa e também sem me colocar como vítima dessa situação.
O outro item é que nós precisamos entender que o tempo está a meu favor. Isso é muito importante. Eu preciso ter paciência. E como nós já ouvimos várias vezes, né, Tom? Paciência é uma virtude e ela é desejável em todos os momentos. Melissa, eu costumo falar, né? Só voltando um pouquinho que você falou de problema. Se você está com uma questão ali muito complicada que você identifica como um problema e não tem solução, é porque não é um problema. Ponto final. Ponto. Sim. Né? Sim. Ponto. Eu sei que é um fato, que nem você disse, mas só essa frase, né? Tem solução? Não. Então não é um problema. Exatamente. Ponto. Se a gente encarar dessa forma, fica muito mais leve. É isso mesmo. Né? Então, se não é um problema, o que que é então? É simplesmente alguma coisa que existe como ela é e eu não estou aceitando. E a não aceitação, essa sim é um problema. E se é um problema, tem solução. Faz sentido, Tom? Tem. Melissa, só queria passar um recado aqui para quem nos acompanha. Sim. É que houve uma falha aqui na nossa transmissão e quem está no Facebook não está recebendo a nossa live hoje. Entendi. Aliás, eu percebi isso agora, não sei se você está vendo aí que tem um sinalzinho vermelho aí em cima. Então, as duas páginas, pelo que eu percebi, não estão recebendo a nossa live. Tudo bem. Né? Mas nós vamos tentar acertar depois lá para poder as pessoas assistirem, né? Vamos colocar novamente. Uhum. Né? Inclusive, nós vamos colocar o link do YouTube lá depois para as pessoas que não assistiram, né? Poder estar assistindo lá, né? Tá? Tranquilo, Então, Tom. bom, enfim, pode continuar aí. Desculpe aí que eu precisava falar isso daí para as pessoas saberem, né? Muito bem. Bom, e a outra coisa é o seguinte: tem um problema, né? A minha determinação, as boas influências estão sempre a meu favor. E eu devo sempre me perguntar: para que eu estou vivenciando este problema? Não é só o porquê. O porquê é porque eu causei de alguma forma. E sim, é legal eu descobrir a causa para que eu não venha mais cometê-la. Mas é como se fosse assim: ai, nunca mais vou entrar nesse problema. É como se ele fosse ruim para mim, mas na verdade ele sempre vai trazer um ensinamento. Então, para quê? Para que eu estou passando por essa situação? Para que este problema está no meu caminho? E a partir daí, a gente melhora a questão da aceitação, diminui a questão do julgamento, provoca menos culpas, e assim a gente nem vai precisar tanto de perdão. Se eu não fico me culpando tanto, né? Se eu não tem essa questão do auto-julgamento, auto-se culpar, né? Eu evito de abaixar a minha autoestima, aumento a minha segurança, minha autossegurança, e isso vira um ciclo cíclico, né? Ou seja, é uma situação que vai em espiral melhorando a minha condição. E a mesma coisa da questão da energia elétrica passando no bulbo de uma lâmpada. Quanto mais velocidade ela passa, mais iluminação ela traz. Melissa, tem uma pergunta aqui, gostaria que você comentasse, por favor. Familiar dependente químico é problema ou fato? Bom, depende de que ponto de vista nós estamos vendo isso, né? Para nós, vamos supor, vamos lá, o Tom é um dependente químico. Depende de quem mudar essa situação, que não é fácil. Depende do Tom. Para o Tom é um problema. Para mim, enquanto o Tom não mudar essa situação, para mim é um fato. Então, eu preciso entender. Então, vamos lá. A questão de dependência química, ela não é favorável, ela é destrutiva.
existe um momento, não é momento a palavra, existe um motivo para que isso aconteça? Existe. Eu posso amarrar o Tom, abrir a cabeça dele e colocar que ele não deve utilizar mais essas químicas? Eu não posso fazer isso. Então não depende de mim. Eu posso auxiliar, eu posso estimular o Tom a iluminar a sua vida e ver o que realmente vale a pena, o que compensa, o que não compensa, e assim ele praticar uma autotransformação na vida dele. Então, perceba, para mim é um fato, o Tom é dependente químico. Para o Tom, isso é um problema, porque ele pode resolver. Não é fácil resolver, mas ele pode resolver. Faz sentido, Tom? Faz. Bom, dentro dos nossos procedimentos aqui, né? A Eleni, eu já conheço a Eleni, tá, Melissa? Se é que ela está falando aí do mesmo assunto que a gente já falou antes, né, tá? O que a Melissa trouxe, Eleni, é muito interessante, né, para todos nós aqui. Sabemos que nós emitimos, através dos nossos tratamentos, a pessoa, por exemplo, mesmo se ela não sabe de um tratamento, por exemplo, ela recebe energeticamente todo o quanto necessário, né, para o despertar dela e tudo mais. Agora, acessar essa informação, né, é que às vezes nós quebramos ali esses paradigmas, né, em relação a esses atendimentos, porque nós sabemos que a pessoa ela vai receber aquilo ali e um momento ali que ela tiver, ela vai ter o start dela, né, e ela vai... tanto é que muitas vezes, né, o dependente químico ou dependente de vícios de qualquer coisa, né, vamos colocar assim, ele tem os momentos, né, de flexibilidade, de reflexão ali, que ele se coloca, né? Tanto é que tem altos e baixos, né? O pessoal fala de altos e baixos, enfim. E isso, muitas vezes, né? Nós temos o nosso próprio programa de vida, né? Que isso é um desequilíbrio manifestado, né? Que não é a causa, né? Essa questão da dependência química não é a causa ela é além, né, disso. Agora, o campo que nós estamos ali, nós, né, que percebemos isso, auto-percebemos, nossos familiares, né, vamos supor que a gente tem aí, né, um irmão, enfim, um pai, né, um filho, enfim, o que nós trazemos? Como que eu estou agindo dentro daquilo, né? Será que eu estou agindo na dor ou eu estou agindo no estímulo à autocura, né? Sem me agredir, sem passar para mim, né, toda aquela emoção ruim, aquele desequilíbrio, porque nós devemos também, nós colaboramos aí, né, com os nossos familiares, inclusive, né, que ela falou familiar aí, com as nossas emoções, com as nossas vibrações, e frequencialmente a gente também colabora, né? E se eu entrar nessa vibe, vamos dizer assim, né, da intolerância ou das reclamações, ou das nossas próprias irracionalidades, né, vamos colocar assim, ou seja, a gente deixar, a gente ter esse imediatismo, ou ter esse mecanicismo, né, como primeiro lugar, a gente também não consegue, né, porque nós, enquanto ele está na dependência química, nós estamos com questões nossas, né, que também está no campo e que nós estamos também desequilibrados, né? Então nós estamos contribuindo mais para o desequilíbrio, né? Então nós também devemos nos colocar ali, porque uma família espiritual, né, ela é muito maior do que uma família manifestada, né? Então, olha só, né, nós temos, até falamos outro dia do censo, né, tem um censo espiritual aí, o último que eu conheço é de 2016, que eu vi, né, em alguns momentos aí, de que nós temos, olha só o que eu vou trazer aqui, gente, eu não estou falando aqui de religião, hein, mas nós temos, pela lógica ali daquele ponto, daquele censo, vamos colocar assim, que foi feito, olha só, um censo, né? Quem diria, né? Um censo espiritual, 38 bilhões de seres em condição de estar manifestado aqui no planeta Terra, embora nós temos aí 8 bilhões, né, de seres humanos aqui manifestados, né? Nós aqui, né, tendo a nossa experiência na terceira dimensão, né? Então, olha só para vocês verem como é que a nossa família espiritual realmente, né, levando por esse ângulo, ela é muito maior, né? Então, também tem a participação no nosso campo, né,
de toda a nossa família espiritual. Então, nós temos que dedicar para isso também, né? E aquele que está sendo mais afetado ali, ele tem que ser estimulado de alguma forma, né? A autocura, porque é isso que nós fazemos. Nós não curamos ninguém, mas nós estimulamos a autocura com diversas atividades que fazemos, haja vista nós aqui no nosso procedimento apométrico, né? Que nós estimulamos diretamente nos campos informacionais, nos corpos sutis, para o equilíbrio dos corpos sutis, né? Agora, nós estimulamos. Será, né, que 100% foi absorvido, né, daquilo ali? Então, a gente tem que fazer uma manutenção, né? Nós temos que estar fazendo aí, porque, às vezes, você trata uma causa, pode surgir outra, né, lá na frente, que pode acontecer. Às vezes, o efeito, viu, Eleni, ele é o mesmo, mas a causa não. Por isso que nós identificamos as causas conforme elas vão surgindo ali, né? Então, pode acontecer também dos efeitos serem o mesmo, mas a causa não, né? Então, a causa nunca é a mesma, pelo menos com nossos tratamentos aqui, as causas não são as mesmas, né? E, às vezes, muitas causas, a pessoa vem e faz um tratamento, por exemplo, e aí cria-se outra causa, né? Depois disso, e que pode afetar e trazer a mesma manifestação, né? Seja qualquer manifestação, uma doença, um desequilíbrio, um conflito, uma angústia, uma depressão, uma ansiedade, ou um vício, né? Como ela está trazendo aí. Então, gente, estou falando isso para isso, falando em Eleni, viu? Mas é para nós todos o que eu estou falando, né? Tá? Então é bem interessante isso, não viu, Eleni? Gratidão a você pela participação, até pela coragem, né, de trazer esse tema. E é muito bom ter você aqui, como sempre. E ela já colocou aqui, viu, Melissa? Gratidão a você aí pelo que você falou. Gratidão a você, Eleni, sempre. Né, tá? Até porque, olha só, o ser humano ele é singular, né? E os seus problemas também são singulares. Sim. E existem modos distintos de compreensão e solução. Então, o meu problema, por mais que seja igualzinho o problema do meu vizinho, eu vou resolver de uma forma, eu vou solucionar e vou compreender de uma forma e ele de outra. Mas realmente esses problemas são singulares. Então, para mim, se eu tenho um problema que eu não consigo resolver, para quem convive comigo, aquilo é um fato. E a questão de eu trabalhar a aceitação, a compreensão, a empatia e fazer as minhas escolhas para viver com aquilo no meu dia a dia, vai fazer toda a diferença. Tanto para que essa pessoa consiga mudar, né? Sair desse problema, quanto para que eu não adoeça com o problema dela. Acho que tem muito a ver com tudo isso que o Tom falou aí. Bom, Melissa, eu posso trazer um pouquinho a questão aí do Sul, né? O que nós estamos fazendo, rapidinho, se claro você permitir. Que deve. Olha só, pessoal, nós, dentre as nossas ações aqui, vocês sabem que nós participamos aí, o nosso conceito quântico consciencial, tanto eu quanto a Melissa somos ali, o Renê também, né, modulador, e eu e a Melissa orientadores ali dos cursos, né? Tanto da Morphos quanto da terapia quântica hipnose. Então, nós participamos de todo aquele conceito, né, o conceito Morphos, e nós, dentro desse conceito, estamos levando ali, unimos, né, nós, moduladores, todos os moduladores foram convidados e também convocados, né, a participar desse movimento ali do sul do país, em específico, né, em especial ali para o Rio Grande do Sul, e não sei se tem alguém aqui, né, do Rio Grande do Sul que está conosco, ou do sul do país, né, que sabe muito bem o que está acontecendo lá, se quiserem trazer, comentar aí, mas que nós estamos fazendo um trabalho, né, um tratamento, uma emissão, uma modulação, né, um balanceamento para o equilíbrio, né, daquela situação de todos que estão ali nesse momento, né, sofrendo, né, esses problemas aí e tudo mais, é que nós estamos lá tendo essas informações, né, do dia a dia, de pessoas que estão lá, né? Ontem mesmo na live, Melissa, teve pessoas ali que estavam participando e que colocou o que vivenciaram lá, o que viram, né? Ou seja, não é nem uma notícia, né? É alguém que estava lá, porque está lá e que trouxe para nós algumas informações, como tem trazido aí para o nosso ecossistema, né? Todo o nosso ecossistema,
seja o conceito quântico consciencial, seja aí o conceito Morphos, enfim, todos que nós participamos, moduladores, enfim, né, terapeutas, e nós então estamos fazendo esse trabalho durante 14 dias, viu, Melissa? Nós vamos emitir ali, né, já começamos na sexta-feira, se não me falha a memória, todos os dias fazendo a modulação, num determinado horário, né, das 20 até as 21 horas, com esse protocolo, né, de intenção e foco ali para aquela situação que está acontecendo ali. E o que eu quero trazer para vocês é que, assim, muitas vezes a gente pensa, pô, eu não tenho como mandar um dinheiro lá, eu não tenho como ajudar com uma coisa material, tal. Gente, colabore com aquilo que você tem de melhor dentro de você. Quem é um religioso, faça uma oração. Por que não, né? Nós estamos fazendo uma modulação energética aqui e tudo mais, mas nós também não deixamos também de fazer nossas intenções, né, para o bem-estar daqueles que estão precisando nesse momento. E, se você puder, né, olha quantos aí os governos, né, estão colocando as suas contas, né, para poder fazer um Pix, enfim, fazer uma colaboração material também, né. Muitos aí municípios, né, estão arrecadando materiais para enviar para lá, né, colocando aí carretas e carretas à disposição, muitos empresários aí colocaram até seus aviões, né, seus jatinhos, vamos dizer assim, que a gente fala tanto, né, colocaram à disposição ali. Então, é bem interessante isso, né, o Exército, a Aeronáutica, né, a Marinha, enfim, então todos trabalhando em cima disso, né, os bombeiros e a sociedade como um todo. Nós sabemos ali que a sociedade lá, quem está bem, né, está indo gente de outros estados lá, até de outros países para ajudar, né? E nós, moduladores, estamos fazendo, tem moduladores em outros países, né, no mundo inteiro, né? Nós temos aí, nos 5 continentes, né, Melissa, nós temos moduladores que estão trabalhando. Então, olha só, está vindo ajuda do mundo inteiro, né, ali, emanando, né? E, Tom, é importante a gente entender assim, nós somos muito maior do que o nosso corpo físico. Todos nós temos uma energia, né, uma luz interior poderosíssima, porque nós somos centelha divina. Então, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condução para isso, mas, Tom, Melissa, eu não tenho amorfos para fazer isso. Então, vamos lá. Se você parar, se colocar, acalmar a sua mente, imaginar e sentir amor e gratidão. Façam esse exercício de sentir amor e gratidão. Lembre sobre tudo aquilo que você é grato e comece a sentir o seu corpo energético à sua volta. E ainda com os olhos fechados e relaxado, comece a imaginar esse campo crescendo. Ele toma o lugar que você está, ele toma a sua casa, ele toma o bairro, e ele se expande para o estado, para o país, para o planeta Terra. E nós conseguimos, nós temos o poder de crescer o nosso campo energético a ponto de envolver o mundo, a ponto de envolver o planeta Terra. E se esse campo estiver emanando amor e gratidão, nós já vamos ajudar essas pessoas a acalmarem o coração, a não terem tanto medo, porque a gente sabe que isso começa a adoecer o corpo físico, e aí a verdadeira avalanche vai acontecer. Já estão, né, no meio de todo esse transtorno que eles estão vivendo, claro que muitos estão com medo, desesperados, perdendo a esperança, triste porque perderam pessoas, e a gente pode, daqui, da onde nós estamos, confortar cada um deles, doando o nosso amor, a nossa vibração de amor e gratidão. Esse é um exercício que todos nós podemos fazer, não custa dinheiro nenhum e não faz bem só para eles. Faz bem para nós e para todo o caminho e percurso que nosso campo vai passar, né? Que ele vai crescer. Isso é possível. Façam essa experiência e vocês vão perceber o quanto que nós somos grandiosos e poderosos e podemos emanar o bem para todo e qualquer ponto do universo. Melissa, vamos lembrar que nós temos ali, né, trazer a nossa gratidão aí ao Ivan, que fez esse protocolo ali junto com a Patrícia, né?
para que nós podemos estar emitindo, né, um dos protocolos, né, de modulação ali que nós temos, né, a Flávia e o Jonas, né, que eles fizeram, montaram toda essa questão. Tivemos uma live muito importante, inclusive, Melissa, a live, eu não consegui participar da live porque estava lotada e não tinha mais como participar, e nós tínhamos um orientador, né, que é o Francisco, nosso grande Francisco. A gratidão também a você, Francisco, que estiver nos ouvindo. Ele, Melissa, colocou no canal dele do YouTube, aí nós conseguimos assistir, né, ali a live, enfim, e participar, né, com muitas outras pessoas foram convidadas, né, inclusive não moduladores participaram, né, ali, né, como a Leni trouxe aqui, ó, a Leni trouxe aqui, por exemplo, eu estou intencionando todas as 20 horas, participei da modulação, gratidão a você, Leni, que realmente isso faz toda a diferença, então, independente, por isso que nós estamos trazendo, né, nós, por exemplo, viu, Leni, nós temos aqui 4 equipamentos morfos aqui, que nós utilizamos, né, e eu estou, por exemplo, com 2 aqui, um está emitindo a modulação lá feita desse protocolo, e a outra está emitindo o nosso conceito quântico-consciencial aqui, tudo que nós fazemos nos nossos procedimentos, também no mesmo horário, tá? Eu resolvi fazer no mesmo horário. A gente está emitindo, então, olha só, né? 2 vertentes de união de conceitos, né? Para poder estar enviando. Então, quanto mais a gente conseguir somar, melhor, né? Ali, né? E então é muito importante isso, a gente trazer isso daí, né? E trazer também aqui, viu, Melissa? A Amanda está falando aqui, ó. Eu me coloquei disponível para harmonizações, suporte energético, emocional e mental para o período pós. Quando essas pessoas retomarem as vidas, que a ficha cair, elas vão precisar desse suporte. E olha o que ela trouxe também aqui, né? Apesar de toda a situação, é lindo ver que existem pessoas, muitas pessoas, né? Boas, dispostas a ajudar o coletivo. Isso mesmo, Amanda. Amanda, e o que você colocou aí, né? Que a gente até falou ontem, eu falei com a Amanda ontem, viu, Melissa, sobre isso. Nós estamos, meu Amanda, ontem a gente estava em reunião, a gente sabe que nós vamos preparar ali dentro do nosso... Nós somos orientadores também da terapia quântico-hipnose, né, ali do conceito Morphos, enfim, e nós vamos trazer ali um tratamento. Nós estamos aí vendo os detalhes de como que vai ser, né? Ontem eu até falei na live sobre isso, como que vai ser aí o recebimento, né, dos dados, né, dessas pessoas, se vai ser pelo DDD lá do Rio Grande do Sul, se vai ser... Porque é coletivo, né? Nós vamos fazer um tratamento coletivo. Nós estamos preparando um tratamento, viu, Amanda? Coletivo, de 7 semanas, vai ser, né? Dentro das nossas limitações aqui. E vamos trazer isso como um todo ali, para a gente poder estar emanando também, fazendo um tratamento coletivo com o sul do país, em especial, né? Ao Rio Grande do Sul, porque quando a gente fala ali, a gente... Olha as pessoas, né? Os seres humanos ali. Mas é o campo, gente. Tem um animalzinho de estimação, tem a planta, tem até os minerais, né? Nós temos os reinos, o reino do homem, o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, porque tudo isso forma esse campo de manifestação que nós estamos emitindo ali. E olha, fora isso, ainda tem o campo espiritual, né? Como a Melissa trouxe bem aí, nós não somos só isso, né? Manifestado aqui, nós somos muito mais do que isso. Então, essa questão dos nossos corpos sutis, né, que também... então, nós estamos preparando um tratamento para poder estar emitindo também nesse contexto aí, de trazer, né, um tratamento bem, bem amplo, né, para o sul do país ali, e já a gente vai trazer informações sobre isso, né, dentro desses dias aí, próximos dias. E justamente, viu, é por isso que eu falei, Amanda, é para o pós mesmo. Tá? Para o pós, após essa fase que está sendo passada agora, que nós estamos trabalhando com isso também. Né? Aqui, a Aline colocou, verdade, quanto mais, melhor potencializa. Com certeza. Melissa? Não estamos te ouvindo, Melissa. E agora, me ouvem? Agora sim, com certeza. Então, tá ótimo. Então, gratidão por mais essa quinta-feira, por mais esse encontro. Deixem aqui nos comentários, né? Se fez sentido para vocês. Quem foi que fez as atividades, né? Que nós colocamos as atividades aí nos encontros anteriores.
Quem não assistiu os encontros anteriores, vale a pena assistir. E coloquem para gente, entrem em contato caso tenham dúvidas, caso queiram mais alguma informação. Coloquem em prática as atividades e busquem essa iluminação interior, porque a iluminação já está aqui, nós só precisamos acessá-las, né? Como que a gente faz para acessar essa nossa iluminação interior? Iluminado todos nós somos, mas precisamos nos conscientizar disso, né? Nós precisamos estar disponível para essa realidade e nos permitimos. E é isso que desejamos para todos, que nós possamos descobrir quem nós somos, né? Você sabe até onde você se conhece? Então, que todos possamos nos conhecermos melhor, nos descobrirmos com aceitação e assim intensificar ou potencializar a nossa luz interior. Gratidão pela presença de todos. Tom. Melissa, trazer uma reflexão aqui. Melissa, primeiro, né, gratidão ter você aqui de novo, nós aqui, né? Nossa, como foi gostoso hoje, né? Leve, foi leve, muito leve para nós, né? Vamos lembrar, e quanto ao amor, né, Melissa? Vamos lembrar que o amor, ele está em tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Está dentro de você, né? Disso que nós falamos aqui, dos nossos irmãos lá, né, que estão com esses problemas agora, né? Então, o amor realmente a minha reflexão, né? O amor é o mais sublime dos sentimentos. Então, muita gratidão, né? Até a próxima e até mais.